falar sobre detonação em motores de ignição por centelha, tá? Esse nome, detonação, ou esse fenômeno, na verdade, ele é conhecido popularmente aí como batida de pino, tá? Quando o motor, quando experimenta a batida de pino, né? É comum, por exemplo, quando você pega um motor com alta taxa de compressão, coloca uma gasolina de baixa qualidade, né? Baixa qualidade, o que vai acontecer? Ele vai comprimir muito a mistura e vai ocasionar esse fenômeno de batida de pino. Vamos entender aqui como é que fisicamente ocorre esse fenômeno, o que é esse fenômeno fisicamente, e depois nos próximos vídeos a gente vai entender também como fazer para calcular, ou um modelo numérico que possa calcular e prever esse fenômeno da detonação, ou pelo menos prever, dar algumas ideias de como evitar esse fenômeno da detonação, tá bem? Dá uma olhada, a gente sabe que num processo, a gente já viu nos vídeos anteriores, tem até disponibilizados ali, que o processo de combustão no motor do ciclo Otto, por exemplo, que pode ser alimentado com gasolina ou etanol, ele ocorre, ele na verdade é iniciado a partir de uma centelha, a partir de uma ignição, uma vela, né? A vela do motor a combustão. Então ela inicia, ela transfere uma energia inicial para essa mistura, aí forma-se uma chama, essa chama então se propaga na câmara de combustão dentro do motor, dentro do cilindro, né, do motor, aquece a mistura, essa mistura então transfere trabalho para o motor, que transfere para os eixos, etc. Tá bem? A questão é a seguinte, a questão é que se esse processo de deflagração de combustão ocorre com uma frente de chama única, ok, vai tudo funcionar, vai transferir trabalho, perfeito, né? Só que nem sempre isso acontece, tá? Veja um exemplo, né, de algumas imagens tiradas com uma técnica de sombreamento, né, chamada slitting, algumas imagens tiradas de dentro de um motor a ignição por centelha, tá? Com uma visão ótica, que consegue exemplificar aproximadamente aqui a frente de combustão, tá bem? Eu vou para facilitar, como ele está muito escuro aqui a imagem, para facilitar eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer, ó, é aqui, ó, ele está olhando de cima, tá? Uma vista superior, então tem o cilindro lá, né? Tem o cilindro. E isso aqui é uma vista superior. Cada uma dessas imagens é uma vista superior do que está acontecendo aqui com a chama, né? A chama seria alguma coisa que aconteceria assim, né? Ela se propagaria dentro do cilindro, tá? Bom, essa linha vermelha que eu estou colocando, na verdade, é a borda do cilindro, tá? A borda do cilindro está mais ou menos aqui. Borda do cilindro. Então é essa parte interna, né, onde está essa região mais branca, é a parte interna do cilindro, tá bem? E essas fotos aqui, elas são tiradas numa sequência, tá? Então isso aqui, 26,8 significa 26,8 graus de ângulo de virabrequim, tá bem? Após o ponto morto superior. Então 29,2 após o ponto morto superior, 31,6 após o ponto morto superior e assim sucessivamente até 46 após o ponto morto superior. Essa região, agora essa região mais branca, tá? Essa região mais branca que eu estou aqui, né, desenhando em verde, né? Ela é a região dos gases queimados. Então perceba que aproximadamente aqui, ó, uma região em azul, aproximadamente a frente de chama, tá? Não vou desenhar exatamente ela aqui, né? Mas é aproximadamente a frente de chama. Essa frente de chama, então, ela continua numa combustão normal, ela continua se propagando, tá? Continua se propagando até consumir, né, toda a mistura reagente, formando então aqui, ó, que a gente está vendo que é só produtos da combustão, tá? A região de produtos de combustão vai aumentando. Mas o que é importante aqui entender é que essa frente de chama, se propaga como uma frente única, né? Quando ela se propaga como uma frente única, ela evidente produz produtos dentro do motor a combustão. Esses produtos são de alta temperatura, aumentam a pressão. Então, num ponto normal, né, o aumento da pressão ele ocorre dessa forma. Num ciclo normal, sem detonação, ele ocorre dessa forma. Ele sobe a pressão. Quando o cilindro começa, né, o pistão começa a descer, então, ele começa a diminuir a pressão, transferindo o trabalho, tá bem? Cada um desses pontos, 1, 2, 3 até o 9, são essas 9 imagens aqui. Bom, isso é um processo de combustão normal. O que acontece num processo onde há detonação, tá? Essa mistura, então, que está dentro da câmara de combustão a uma elevada pressão e uma elevada temperatura, pode sofrer autoignição, principalmente nas regiões mais quentes dessa mistura, né? Eventualmente no centro dessa mistura pode começar a sofrer autoignição, que não é a ignição somente
que ocorre pela frente de chama. Então, o que pode acontecer são múltiplas frentes de chama se encontrando ali dentro, eventualmente até numa combustão homogênea, né, numa combustão volumétrica em todo o cilindro, mas múltiplas frentes de chama começam a se encontrar, interagir umas com as outras e produzir variações de pressão dentro do cilindro. Tá? Esse processo de detonação ocorre, a grosso modo, dessa forma, mas o que se percebe externamente, se você, por exemplo, inserir um medidor de pressão no cilindro, que se percebe uma oscilação dessa pressão. Então, ao ver uma oscilação dessa pressão, é o que se entende por esse barulho metálico que ocorre no cilindro, né, pelas peças todas. Essa oscilação de pressão aqui, que ocorre, que é a chamada batida de pino, né, ou o processo de detonação. Tá? Então, ela ocorre, perceba que num primeiro momento até existe aqui umas regiões queimadas, mas a frente de chama, né, já ocorre de uma maneira mais desorganizada, né? Até o momento que a frente de chama está ocorrendo em vários pontos aqui, em vários pontos a gente não consegue mais determinar onde está essa frente de chama, porque estão todas interagindo entre si, tá bem? Então aí ocorre o processo de detonação. O que a gente vai fazer nos próximos vídeos? A gente vai mostrar um modelo numérico para poder avaliar esse processo de detonação de uma maneira simplificada, ou seja, eu estou querendo buscar aonde está o máximo ponto de variação de pressão com o tempo, ou variação de pressão com o ângulo de virabrequim, para que nesse ponto de máxima variação com o tempo eu possa controlar, variando, por exemplo, o combustível, eu possa dizer que em um determinado ponto, ou variando a razão de compressão, eu possa entender quanto de máxima variação de pressão pode diminuir em relação a uma configuração ou outra configuração, tá bem?